noite, pessoal. Vamos retomar aqui o nosso curso de EDOC. Mas antes de continuar com o conteúdo, né, a gente deixou para a aula de hoje a parte de criação de documentos, de elaboração de rascunho, né, e consulta, e também a parte de consulta no EDOC. Mas só antes de entrar no assunto, vamos só relembrar o que a gente viu ontem, assim, de uma maneira geral, tá? Só para não ficar muito extenso. Só para a gente não ficar, para também quem não tem muito contato com o EDOC, para não ficar perdido aqui. Então, ontem, nós vimos aqui, nós conhecemos essa tela inicial do EDOC. Vimos que essa parte de cima é onde a gente recebe o documento, onde os documentos que são encaminhados para nós, do nosso setor, ele fica retido. A parte de baixo são os documentos que já estão no nosso setor, que nós já recebemos, né? Se a gente dá um duplo clique no documento, a gente consegue visualizar todas as informações do documento, né? Tem várias abas aqui com várias informações, inclusive uma aba de trâmites, para a gente saber o que já aconteceu com esse documento e por onde que ele andou, né? Vimos também a parte de despacho e gerenciamento, né? Se a gente precisar despachar um documento de um setor para outro setor dentro do nosso órgão, é só entrar nessa tela de cadastro de despacho, né? Colocar o despacho aqui, o texto do despacho, e selecionar o setor aqui através da lupa, né? Quando você clicar em salvar, ele já vai, esse documento automaticamente ele já vai para o setor que a gente colocar aqui nesse campo, destino. E vimos também o gerenciamento. Que é uma tela semelhante à tela de despacho, porém, nós não encaminhamos esse documento para lugar nenhum. A gente finaliza ele, muda o status dele de aberto para finalizado, coloca um texto aqui para finalizar o documento, motivo, a data que a gente está finalizando e salva também esse trâmite. Automaticamente, esse documento ele vai mudar o status dele para finalizado, a cor dele aqui, em vez de verde, ela vai ficar cinza, e ele vai sumir da nossa área aqui de documentos retidos no setor. Tá? Ele continua no nosso setor, porém a gente não consegue mais visualizar esse documento por aqui. Tá? Então aqui você tem os status do documento, se ele está aberto, finalizado, anexado, se tem alguma falha ao enviar. E aqui você tem uma outra legenda aqui para a gente trabalhar com prioridades. Tá? A gente viu isso também. E se a gente selecionar aqui o envelopinho e mudar aqui a prioridade do documento, de acordo com a nossa necessidade, ele muda a cor do documento aqui, e a ordem que ele aparece aqui, ele vai mudando também de acordo com o que você selecionar. Se você colocar urgente, que eu acho que é a prioridade aqui, ele carrega o documento para cima. Se você tiver 10 documentos aqui e colocar o último como urgente, ele vai ser o seu primeiro. Tá? Então, tudo isso a gente viu ontem. Tá? O que ficou para a gente ver hoje, pessoal? Então, hoje a gente vai ver como criar um documento. Tá? Eu preciso elaborar um documento. E é aqui também, pessoal, que a gente vai ver a importância do slide que eu mostrei para vocês ontem, que parecia meio confuso, né, para a gente entender aquele conceito de perfil, área unidade e fluxo de documentação. É aqui que entra, que vai entrar muito os conceitos que a gente viu naquele slide. Tá? Então, como que a gente faz para criar um documento no EDOC? Tá? Eu vou na aba de documentos, PMCG, elaboração PMCG. O que
o que ele abre para mim? Ele abre uma caixa. Tá meio lento aqui a internet, pessoal. Ele abriu para mim uma caixa aqui de elaboração de documentos, tá? E aí, o que eu tenho que fazer aqui? Para criar um documento no EDOC, pessoal, ele é bem simples. Basta você ir preenchendo os campos de acordo com o que está dizendo aqui, tá? Então, você tem aqui o campo tipo de documento. O que é o tipo de documento? É se ele é uma CI circular, uma carta, um ofício circular, um requerimento, tá? Ah, mas eu vou conseguir criar todos esses tipos de documentos dentro do EDOC? Não. Por quê? Porque ele está aparecendo carta aqui para mim, mas é só para o meu usuário que ele está aparecendo, tá, pessoal? Para um usuário de gestor, para o usuário normal, gestor de documentos, ou um usuário que está logado em qualquer unidade dentro do órgão, o tipo de documento que ele aparece aqui é CI circular, ofício e ofício circular. Por que só esses 4 documentos? Porque são só esses 4 documentos que o seu órgão pode criar, ou a sua unidade pode criar. Tá? Como que o órgão ele conversa com outro órgão dentro da prefeitura? Através de um ofício. Como que funciona a correspondência oficial entre órgãos da prefeitura? Através de ofício. E como que funciona a correspondência oficial dentro da prefeitura entre setores de um mesmo órgão? Através de ICI, entendeu? Então, são esses documentos que você pode criar dentro do EDOC. Ah, mas então para que que tem os outros tipos de documentos? Tem carta, tem requerimento. Às vezes no meu EDOC, lá na minha caixa no meu documentos retidos, tem requerimento. E esses documentos vêm de onde? Vem lá do protocolo. Por quê? Lembra que eu falei que tem um perfil dentro do EDOC, que é o perfil de protocolo? Esse perfil, lembra que eu falei também que esse perfil ele é o responsável por cadastrar todos os documentos que são externos ao sistema, que são externos à prefeitura, que não fazem parte desse contexto de EDOC, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública. Então, todos esses documentos que são externos, eles chegam no seu órgão através do protocolo. O protocolo recebe esse documento, escaneia esse documento e cadastra esse documento. Daí a necessidade de você ter os outros tipos de documentos. Né? Porque se chega de um Ministério Público ou de algum outro lugar, tá? Eu estou falando sempre Ministério Público e Tribunal de Contas, que é o que vem na minha cabeça. Mas se chega um documento externo da prefeitura e esse documento é um requerimento, então a pessoa que está lá no protocolo, ele cadastra o documento como requerimento, tá? Mas só quem consegue fazer isso é o protocolo, tá? Esse tipo de documento, requerimento, carta e outros tipos de documentos, ele não vai aparecer para você quando você estiver logado lá dentro da sua gerência, da sua divisão, porque nenhum órgão na prefeitura vai tramitar, vai criar esse tipo de documento para encaminhar para um outro setor. Tá? Você só vai conseguir criar CI circular, ofício e ofício circular. Tá? Aí você vai me dizer o seguinte, ah, tá bom, então CI circular, ofício e ofício circular. Mas por que que para mim só aparece CI e CI circular e não aparece o ofício e ofício circular? Eu vou dar uma pausa nessa apresentação aqui do sistema, pessoal, para voltar para o slide. Por que que a gente não consegue? Por que que na minha área unidade não aparece ofício? Olha, eu sou gestor de documentos, fulano que está no outro setor é gestor de documentos, nós temos o mesmo perfil de acesso, nós somos gestores de documentos, tá? Então a gente pode criar documentos, qualquer tipo de documento, tá? Porém, para mim não aparece ofício e para ele aparece o ofício, a opção de criar ofício, tá? Por que que isso acontece? Quem define o que tipo de documento você pode criar no sistema não é o seu perfil de acesso.
Quem define o tipo de documento que você pode criar dentro do sistema é a sua área e unidade, tá? Então, é o setor que você está logado. É aqui que é definido o tipo de documento que você pode criar dentro do sistema, tá? Gestor de documentos é um perfil que permite que o usuário crie documentos. Ele não especifica qual tipo de documento você cria, tá? Onde que isso é feito dentro do sistema? Na sua área e unidade, tá? Como que isso é feito? Cada área e unidade pertence a um nível hierárquico. E esse nível hierárquico que determina qual tipo de documento você pode criar dentro do sistema. Por isso que, geralmente, quem está no gabinete consegue fazer ofício circular, e quem está nos outros setores, geralmente em superintendência, gerência, divisão, núcleo, grupos, ele não consegue criar o ofício. Por quê? Porque está parametrizado para o setor que tem o nível hierárquico de gabinete, de secretaria, de diretor-presidente, que este setor consiga criar os ofícios. Por quê? Porque é esse setor que vai estar vinculado ao titular do órgão. E é dali que vai sair o ofício que vai conseguir disparar para o outro órgão. Você imagina se você conseguisse fazer um ofício dentro de uma gerência, dentro de uma superintendência. Como é que você ia assinar esse documento? Como é que você ia colocar o secretário ou o diretor-presidente para assinar esse documento? Entendeu? Então, quem define, quem cria, que tipo de documento é criado dentro do sistema é o nível hierárquico da sua área e unidade, e não é o seu perfil de usuário. Então, isso aqui gera muita confusão para o usuário em geral, que fala assim, mas eu sou gestor de documentos, eu sou gestor de sistema. Às vezes tem muita gente que acha isso. Eu sou gestor de sistema, eu também tenho que criar, eu também tenho que criar os documentos, eu crio tudo, eu vou fazer tudo aqui. E aí ele acha que porque ele é gestor de sistemas, ele vai conseguir criar também ofício, independente de onde ele esteja. Tá? Então não funciona assim, pessoal. O documento o tipo de documento que é criado do sistema, ele depende da sua área ou unidade, não do seu perfil. O seu perfil apenas diz para o sistema que você pode criar documento, tá? Vou voltar lá para o doc para a gente criar um... Voltando lá para a tela de elaboração de documentos, pessoal. PMCs de elaboração. Seleciona o tipo de documento. Isso aqui você praticamente vai só preenchendo os campos aqui. Tá? Seleciona um tipo de documento, eu vou selecionar aqui CI, tá? Eu tô em um setor aqui, serviço de manutenção, se eu não me engano. Então, eu vou criar uma CI, estou dentro da SEGES, nesse contexto aqui do curso. Vou selecionar o assunto em todos os campos do formulário que tiverem uma lupa aqui na frente, eu não digito, tá? Eu busco essa informação de alguma tabela que já está cadastrada, já está pré-cadastrada no meu sistema, tá? Então, tem lupa na frente, você busca a informação, tá? Qual que é o assunto daquela CI? Ó, eu tenho 96 páginas de assuntos cadastrados aqui dentro do sistema, tá? Então, você tem N opções aqui, você pode digitar. Se você souber o código do assunto, você pode informar aqui. Se você não souber, você pode ir digitando aqui, ó. Vou digitar aqui abertura. Ele me traz tudo que tem abertura. Abertura de processo. Olha lá, ele já me trouxe abertura de processo aqui. Vários documentos, vários tipos de assuntos que tem abertura de processo aqui. Pessoal, uma informação que não tem nada a ver também com o curso de gestor de sistemas, isso aqui na verdade é um puxão de orelha perdão. Uma informação que não tem nada a ver com o curso que é focado em gestor de documentos, na verdade é um puxão de orelha nos gestores de sistema dos órgãos, tá?
Alguém pode perceber, olhando aí o curso, vai perceber que, você digitou aí abertura de processo, e ele apareceu aí, abertura de processo IPTU, aí vários assuntos aqui, aí aqui embaixo, abertura de processos, só com a diferença de um S aqui na frente, tá? Isso aí não é redundante, isso aí não é muita coisa, não tem muito assunto repetido. De fato tem, pessoal. Mas o que que acontece? Só para efeito didático, para que vocês entendam, essa tabela de assuntos que existe no sistema, ela é cadastrada por qualquer gestor de sistema que está dentro que tem acesso no EDOC. Então, como todos os órgãos da prefeitura têm um gestor de sistema, um, dois ou três gestores de sistemas, então qualquer um desses usuários consegue cadastrar os assuntos. E por que que acontece esse tipo de situação aqui, ó? Abertura de processo e abertura de processos, né? Que eu acho que ele é redundante aqui, você poderia eliminar um. Porque na hora que o gestor de sistema do órgão, de algum órgão, foi cadastrar o assunto, ele não verificou que já tinha esse assunto cadastrado. E aí ele acabou cadastrando aqui e aí vai ficando parece que está duplicado, né? Parece que está repetido, tá? Então, se vocês verem esse tipo de situação, não estranha não, tá? Isso também não é um erro do sistema, isso é um erro de cadastro dos usuários, especificamente do gestor de sistema, tá? E a gente não tem como eliminar isso porque ele já está em um. Provavelmente já tem documento criado com esse tipo de assunto, tá? Então, só para ficar claro isso aqui, tá, pessoal? Então, selecionei um assunto. Ó, selecionei o tipo de documento, selecionei o assunto, CI, selecionei um assunto. Aí eu seleciono a data. Se eu quiser definir um prazo para esse documento, eu posso, tá? Isso aqui é só para efeito de. Só para ficar. Só para constar no documento, né? Para que a pessoa que receba esse documento, quando ele abrir, der um duplo clique no documento, ele visualizar que esse documento ele tem um prazo para resposta, tá? Mas isso não significa que se você colocar esse prazo aqui, pessoal, a pessoa obrigatoriamente ela vai conseguir, ela vai responder para você até o dia 26, ou vai aparecer alguma mensagem para a pessoa lá no setor dela dizendo que esse documento tem um prazo até o dia 26, tá? Ele é para fins informativos, tá? Ele vai constar no documento que o documento tem prazo, mas ele não vai chamar a atenção do usuário lá, não vai aparecer em outra cor, não vai acontecer nada. Coloquei um prazo, coloquei a data, selecionei o tipo de documento, o assunto, e aí eu vou colocar aqui o setor solicitante. O que que é o setor solicitante? Eu estou aqui no serviço de manutenção, estou criando uma CI. Setor solicitante, se eu não tiver nenhum, eu coloco o próprio setor que está criando, que é o serviço de manutenção, ou eu coloco o setor que pediu para eu criar essa CI. Vou dar um exemplo. Alguém ali pediu, em algum setor ali, pediu para criar um ponto de rede em algum lugar ali na sede. E encaminharam e fizeram essa solicitação para mim. E aí eu tenho que pedir autorização para o secretário. Eu encaminho uma ACI para o secretário solicitando autorização para a gente poder fazer o serviço, e aí, como setor solicitante, eu coloco o setor que pediu, que fez esse pedido. Por quê? Para ele poder acompanhar esse documento. Lá na frente, quando a gente for trabalhar com consulta e ver a parte de consulta no EDOC, que é a parte que eu acho mais interessante, vocês vão ver a importância desse cara aqui, tá? Então, por enquanto, vocês coloquem na cabeça que setor solicitante é quem solicitou a vocês que criem esse documento, a criação desse documento. Se não tivesse, se a criação está partindo do próprio setor, você coloca o seu setor mesmo. No meu caso aqui, eu vou colocar o meu setor mesmo. Serviço, opa, serviço de manutenção.
Tá? Expedido por. Aqui, pessoal, muita gente erra também. Expedido por. Parece simples, né? Mas aqui também tem muito erro. No meu caso aqui, ele está aparecendo só o meu nome, ó. Leandro da Silva Vasconcelos, gerente de informações tecnológicas, porque só tem o meu usuário cadastrado nesse setor, que é o serviço de manutenção. Porém, se tivesse mais 2, 3, 4, 5 usuários, 10 usuários cadastrados, existem setores na prefeitura que tem bastante pessoa cadastrada no mesmo setor, por exemplo, a folha de pagamento, tem todo mundo lá tem acesso ao EDOC, então isso aqui ia vir carregado de usuário, com código, nome e o cargo da pessoa aqui. Aí você me pergunta, e qual que eu seleciono? Quem está fazendo a ACI? Então, se eu estou fazendo, eu vou colocar o meu nome aqui, que eu que estou expedindo essa ACI? Não. Expedido por é quem vai assinar esse documento. E quem que vai assinar esse documento? É a chefia do setor. Porque só a chefia do setor vai ter a assinatura cadastrada dentro do EDOC. Isso tem que ficar bem claro, pessoal. Expedido por é sempre a chefia do setor, ou o titular da pasta, se você estiver fazendo ofício. Tá? Por que que a gente precisa obrigatoriamente colocar? Quer dizer que se eu colocar o... eu coloquei um outro servidor que não era chefia, e eu consegui gerar a CI normalmente e encaminhei o documento. O sistema não vai impedir, você vai conseguir fazer isso. Você consegue gerar o documento, consegue inclusive encaminhar esse documento. Mas o que vai acontecer? Se você coloca uma pessoa que não tem assinatura cadastrada no EDOC, eu vou fechar aqui, depois eu volto de novo e preencho isso aqui, que é rapidão, pessoal. Se você coloca uma assinatura, uma pessoa que em expedido por que não possui assinatura cadastrada dentro do EDOC, quando o setor que recebe, o remetente, né, o destinatário receber esse documento, e aí ele vai, vamos supor que ele vai querer imprimir esse documento. Então ele vai clicar aqui nesse documento com lupa, lembra que a gente já falou disso, e ele vai gerar aquele PDF do documento. Porém, o sistema não consegue gerar aquele PDF, aquela forma do documento, formatadinho, bonitinho, em PDF, ele não consegue gerar aquele documento se o usuário expedido lá por não tiver assinatura cadastrada dentro do EDOC. Então, isso também acontece às vezes de alguém ligar lá no setor da gente e falar assim, olha, eu não estou conseguindo imprimir o documento, eu não consigo visualizar o documento. E aí, quando você vai ver quem assinou aquele documento, é uma pessoa que não tem assinatura. Porque ele colocou lá um servidor qualquer, né? Ele pegou o primeiro servidor que apareceu, ou às vezes ele coloca o próprio nome, né? Isso sou eu que estou fazendo, e ele coloca o nome dele lá, que é ele que está expedindo como um expedido por. Ele coloca o próprio nome dele. E a informação correta seria o titular do setor. Tá? Então, aqui em expedido por é sempre a pessoa que possui assinatura. É o chefe do setor, pessoal. Não tem outra figura nesses pedidos por aqui que não seja a chefia do setor. Até porque quem está logado, quem está assinando, elaborando esse documento, ele já traz aqui, ó, essa informação. Eu não consigo alterar isso aqui, ó. Então, isso aqui ele já traz direto, quando você logou no sistema com o seu usuário e senha, ele já traz essa informação. Que se você for criar um documento, ele já traz aqui, ó, digitado pelo usuário que está logado. Ele pega o seu nome aqui. É a mesma coisa naquela situação lá do despacho e do gerenciamento. Quando você vai despachar um documento, ele também traz o seu nome. E quando você vai gerenciar, ele também traz o nome de quem está logado. É a mesma coisa. Então, essa informação ela já está aqui, pessoal. Você não precisa repetir ela aqui. Se você tiver dúvida, e quem que eu ponho aqui? Olha para cá, será que é o meu nome? Você já olha aqui, ó, digitado por o próximo campo, seu nome já vai estar aqui. Então, você já se elimina, pessoal. Aqui já não é você.
E aí você lembra que esse pedido por é a pessoa que tem que ter assinatura. Geralmente vai ter várias pessoas aqui com vários cargos e só um vai estar com o cargo de chefia, tá? Aí você coloca a chefia do setor, tá bom? Vou colocando aqui um setor aleatório, vou colocar aqui também. Só preencher aqui esse serviço, setor solicitante aqui também. Vou colocar aqui qualquer setor. Aí você vem pro texto da sua CI, tá? Qual que é a única coisa de diferente de um documento normal que você vai escrever, pessoal? Que você coloca lá, digita lá no Word, além da falta de formatação aqui, que aqui você não coloca. Tá? Você não tem a possibilidade de colocar um negrito, colocar alguma coisa assim. Você tem que, para você ter um parágrafo dentro do EDOC, dentro da sua CI, você tem que colocar aquela tag, letra P em minúsculo, e fechar a tag aqui, ó. E é o que está escrito aqui em vermelho, ó. E aqui em cima. Tem gente que nunca percebeu isso aqui, pessoal. Ele está em vermelho aqui, às vezes parece passar batido, mas isso aqui é uma informação dizendo que antes de cada parágrafo que você escrever, você tem que colocar ele pro sistema identificar que isso aqui é um parágrafo. Sabe que quando você digitar um texto aqui grande, e aí você escrever um outro parágrafo, e aí um outro parágrafo, ponto, e um outro parágrafo, se você não colocar essas tags aqui, essa tag P antes de cada parágrafo, ele vai juntar esse texto aqui. Quando você imprime, geralmente, quando você imprime o documento, você fala, meu texto ele sai tudo junto aqui, ele sai tudo desconfigurado, eu não sei o que aconteceu. Geralmente porque está faltando essa tagzinha P aqui, antes de cada parágrafo do seu texto, tá? Então, tag P, solicitamos, Vossa Senhoria, providências. Lógico. Ó, escrevi um textinho aqui, qualquer, tá, pessoal? Só para fins didáticos. Tá? Lembrando que, tá? Não sou, eu não. Essa parte aqui do texto, como que eu escrevo? O que que eu tenho que escrever? Tem alguma regra? Tá, pessoal? O sistema não bloqueia nada. Você pode escrever o que você quiser aqui, tá? Eu oriento, geralmente, quando alguém me pergunta, até porque não sou professor de português, longe disso, nem sou muito fã de português, mas eu oriento a pessoa a escrever aqui do jeito que a pessoa ela escreve se ela fosse fazer no Word. Lembra quando você fazia uma CI ou um ofício no Word, imprimia e levava lá para o secretário ou para o titular lá assinar o documento? Você tem que escrever do mesmo jeito, pessoal. Tá? Com as mesmas normas. Ele é baseado no manual de. Lembra que o sistema ele é baseado no manual de normas da prefeitura. Tá? Então, ele é um sistema de tramitação eletrônica de documentos oficiais da prefeitura. Então, quando você estiver criando um documento oficial, apesar de não parecer um documento oficial aqui, porque ele está numa tela de sistema, mas se você for imprimir o documento em PDF, se você precisar imprimir esse documento em PDF, ele vai gerar um documento com o texto que você escrever aqui, né? Então, se você escrever de qualquer jeito aqui, ele vai gerar o texto lá formatado com um texto de qualquer jeito que você colocar, né? Então, às vezes, a pessoa também olha para essa tela aqui e, sei lá, ele precisa de alguma informação de algum setor e ele coloca aqui como se fosse um texto aqui, como se ele estivesse mandando um e-mail para alguém ou uma mensagem de WhatsApp. Acontece muito isso, tá? Então, esse aqui também não é o foco do curso, mas é só uma dica. Aqui, pessoal, procurem sempre colocar o texto um texto padrão aqui de ofício, de CI, de documento oficial, tá? Seguindo as normas.
Então, coloquei o texto de abertura aqui da minha CI. Se eu quiser colocar alguma observação, eu coloco, tá? Se não, eu posso deixar em branco. E aí eu vou já para o meu destinatário. Tá? Então, ó, até agora, pessoal, eu falei bastante sobre muitas coisas aqui, porém, se você abrir essa tela para preencher, para fazer uma ACI ou um ofício, é muito simples, né? A gente só preencheu campos aqui, ó. Selecionei tipos, selecionei o assunto, busquei o assunto, informei, a data ela já vem preenchida, posso colocar um prazo ou não, o setor de expedição ele já vem preenchido, aí eu seleciono aqui, busco o setor solicitante, busco o expedido por e o digitado por já vem preenchido. Então a gente preencheu poucos campos, né? É bem didático e escrevi o meu texto aqui na CI, tá? O pessoal compartilhou ali o manual de normas de tramitação de documentos da PMCG, tá, pessoal? Tá aí no chat. Aí, feito isso, essa parte de identificação aqui do seu documento, você vem aqui para a aba de destinatário. Então, a aba de destinatário, pessoal, você seleciona aqui o setor que você quer mandar o documento. Então, eu quero mandar, vamos ver aqui, eu quero mandar lá para Superintendência de Normatização e Divulgação Institucional. Esse documento. Ó, selecionei o setor e aí o que eu faço? Seleciono o responsável do setor. Aqui a mesma coisa do expedido por, pessoal. O nome do campo aqui que eu vou preencher é responsável no setor, tá? Então, aqui é um exemplo do que eu te falei. Ele aparece aqui para mim o nome de todo mundo que está ali logado, cadastrado na Superintendência de Normatização, na Sundif. Porém, eu vou mandar para quem? Eu vou mandar para a Noemi, eu vou mandar para a Analice, para a Lucineide, para o Leandro, para o Jackson, para a Karen ou para o Luiz Alfredo? Não, eu mando para o superintendente de normatização, que no caso é o Igor, tá? Então, você manda sempre para a chefia. A comunicação interna, assim como o ofício, ele é sempre o ofício é de titular para titular de pasta, e a comunicação interna, ela é de chefia para chefia, tá? Mesmo que você tenha ligado, ligou no setor e falou, olha, eu estou encaminhando uma CI aí para você, e você está combinando com outro servidor, tratando sobre o assunto, não é porque você está conversando com ele, você vai mandar a CI já para ele, destinada para ele, você vai colocar o nome dele aqui, porque, eu já falei com ele, já estou encaminhando aí a CI, já estou colocando no seu nome aqui, que é para você receber. Pessoal, não funciona assim, tá? Isso aqui não é uma mensagem que você manda direto para a pessoa, tá? O documento, ele vai pro setor, ele vai de setor para setor, independente do nome que você colocar aqui. Eu posso colocar o Leandro aqui, da Silva Vasconcelos, que está lá na gerência, que está no setor, na superintendência, porém ele não é o superintendente. Eu posso colocar o nome dele aqui, que não significa que essa CI vai direto para o Leandro. Tá? Ele vai cair no setor da superintendência normal. Tá? Não vai mudar nada. Então, tire esse pensamento da cabeça que a gente precisa mandar o documento para a pessoa específica. Eu mando o documento para o setor. Se eu estou mandando para a superintendência de normatização, eu tenho que selecionar como responsável o superintendente de normatização. E isso vale para qualquer setor da prefeitura, tá? Você sempre direciona o documento para a chefia, tá? Quando esse documento cair no setor, quem vai abrir esse documento lá, isso aí é problema do setor, né? É como eles trabalham lá. Isso é uma rotina administrativa do setor. Porém, você já encaminhou o documento,
tá? E você encaminha ele corretamente, né? Para quem é de direito. Então, encaminhou o setor, selecionou o responsável do setor, clica na setinha aqui, ele carrega a informação aqui para baixo, tá? Você tem um xizinho aqui na frente, que às vezes você colocou a informação errada aqui, você fala assim, ai, puta, coloquei o Igor e não era o Igor. Eu tenho que mandar para outra pessoa, na verdade, eu coloquei o nome errado da pessoa. Ou às vezes você já deixou aqui pronto isso aqui, já colocou o setor e o nome da pessoa, e aí você percebeu que você não quer mandar para esse setor, você quer mandar para outro lugar, sei lá. Então você percebeu que tem algum erro aqui. O que você pode fazer? Você clica no xizinho. E aí ele apaga essa informação. E aí você seleciona de novo, tá? Eu vou mandar para outro serviço aqui, esse documento. Eu só entrei ali naquele setor só para mostrar para vocês, tá, pessoal? Vou mandar para o serviço. Tá aparecendo o Leandro aqui, porque eu também tenho acesso a esse setor, tá, pessoal? Para fins didáticos aqui, para a gente poder trabalhar, tá? Selecionei, tá? Então, com isso aqui eu já consigo mandar o documento, tá? Então, preenchi os campos na aba de identificação, coloquei o meu texto na CI e o destinatário, aqui eu selecionei o meu destinatário, tá? Posso também anexar um arquivo a ele, tá? Mesma coisa lá do despacho, mesma coisa do gerenciamento, você tem a opção aqui de escolher um arquivo dentro da sua máquina, você seleciona ele lá. Selecionei esse arquivo. Aqui embaixo, ele tem a opção dos tipos de documentos, dos tipos de arquivos que são aceitos, tá? Para você anexar. Tá? Então, esses formatos aqui são os tipos de documentos aceitos para você anexar dentro do documento que você está criando. Tá? São tipos de arquivos que você pode anexar. Tá? E aqui tem uma informação de tamanho. Tá? Às vezes você fica com medo de anexar. Ah, eu não vou anexar esse arquivo não porque ele é muito grande. Tá? Para efeito aqui, para informação, pessoal, ele aceita até 100 megas, tá? O tamanho do arquivo aqui. Tá? Então, é um tamanho bem razoável de arquivo aqui para a gente anexar num documento. Tá, pessoal? Eu não vou anexar esse documento, não. Vou cancelar aqui. Não vou anexar esse arquivo, perdão. E aqui também é aquela aba de anexar documentos. Você lembra que eu falei para vocês a diferença entre arquivo anexo e anexar arquivo? Quando a gente abriu aqui o extrato de documentos para poder visualizar todas as informações do documento. Então, aqui a gente consegue ver bem. Vocês percebem que eu tenho aqui atrás, ó, um documento retido no meu setor. É a CI 1143. Eu estou criando um novo documento, uma CI, tá? Ela não tem número ainda, eu estou criando. Vou mandar essa CI para o Serviço de Apoio Operacional. Não vou anexar nenhum arquivo externo ao sistema. E eu tenho a possibilidade de anexar um documento do sistema. O que é esse anexar um documento do sistema? Anexar os documentos que estão retidos no meu setor. Então, aqui aparece aqui ele aparece todos os documentos que estão retidos no meu setor. No nosso caso aqui, só tem essa CI. Se você clicar aqui e anexar essa CI, olha lá, essa CI aqui, ela vai mudar de status, ela vai passar a ser um arquivo anexado desse outro documento que você está criando, tá? Isso o sistema permite, pessoal. Agora, opinião de quem trabalha com o sistema há muito tempo, pessoal, desde 2012, desde a implantação. Eu prefiro não trabalhar assim, pessoal. Por quê? Vocês percebem que esse documento aqui, ele está aberto, tá? Ele está com status aqui, ó. Ele está em verde aqui atrás e ele está aberto, né? Se você anexar esse documento
a esse novo documento, esse documento aqui ele vai mudar de status, ele vai passar a ser um documento anexado, e aí ele vai passar a caminhar junto com esse outro documento que você está criando. Tá? Então, você percebe que vai ficar confuso para se você precisar desse documento aqui, de alguma informação dele, você vai ter que achar esse primeiro para poder depois analisar esse outro documento aqui. Então, fica meio confuso você anexar um documento do EDOC, que é um novo que você está criando. Apesar do sistema poder fazer, permitir fazer isso, tá, pessoal? Não tem nada de errado em você fazer isso. Para mim, essa opinião minha, eu não utilizo, tá? O que eu faço? Se eu quero anexar algum documento do EDOC, algum ofício que eu recebi em algum outro documento que eu estou criando, eu baixo esse documento, eu faço o download desse documento na minha máquina e depois eu anexo ele como um arquivo externo, tá? É mais simples, fica mais fácil, mais didático, e você pode depois gerenciar o próprio documento aqui, dizendo que você gerou um novo documento e coloca lá um texto no seu gerenciamento. Então, você elimina, você finaliza um documento, né, gera um novo, né, e anexa uma cópia dele lá como um arquivo em anexo. Fica mais limpo, né, fica mais didático, né, fica mais fácil de você trabalhar. E você elimina o trâmite de um documento e cria um novo, né? Você não vincula um documento aberto a um outro documento, tá? Ele fica confuso quando você faz isso. Principalmente para você achar esse documento depois, tá, pessoal? Então, mas isso é só um jeito de trabalhar, tá? Não está errado você anexar o documento aqui, pessoal. É só porque eu prefiro trabalhar dessa forma. Toda vez que acontece isso, eu faço o download do documento, anexo ele e finalizo o documento que eu tô anexando aqui no documento que eu estou gerando. Tá? Então, vamos criar esse documento aqui. Ó. Preenchemos a identificação, preenchemos o destinatário, não vou colocar anexo e não vou colocar documento anexo. Vou clicar em incluir documento. O sistema vai perguntar para mim se eu quero encaminhar esse documento. Ele está processando aqui. Aí ele vai... lá, ele aparece a mensagem de confirmação para mim. Ó. Documento inserido com sucesso. Deseja enviar o documento para o destinatário selecionado? Eu posso clicar em sim. E aí esse documento automaticamente ele já vai sair da minha... Ele nem vai ficar aqui na minha área de unidade. Ele já vai direto para o setor que eu estou encaminhando. Ou eu posso clicar em não. Aí o que acontece se eu clicar em não? Cliquei em não. Ele gerou aqui o documento para mim, lá, um número de CI para mim, lá, CI 1609 de 2021. Agora, eu não consigo mais alterar o tipo de documento, tá? Porém, eu ainda consigo alterar o texto desse documento e o destinatário dele. Por que que eu consigo? Porque esse documento ainda não saiu do meu setor. Tá? Então, às vezes, você cria um documento e está faltando alguma informação, ou você quer trocar alguma coisa, não depende de você, está guardando a resposta de alguém, e só que você quer deixar essa minuta pronta aqui. Tá? Você sabe que você vai enviar, só que está faltando alguma informação, então você está deixando pronto aqui. Então, você gera o documento para ganhar tempo, não envia esse documento quando o sistema perguntar, e aí você sai. O que acontece? Ó? Você tem aqui um documento igual esse outro aqui que você recebeu, porém, a diferença deles é que ele tem um envelope aqui na frente, ó, enviar. Toda vez que você visualizar um documento nessa parte de baixo aqui, ó, em retidos, documentos retidos no setor, e ele tiver um envelope aqui na frente, significa que é um documento que foi elaborado por você, pelo seu setor, tá? E ele está pendente de envio.
tá? Ele está aguardando alguma coisa para ser enviado, tá? Então, toda vez que o documento estiver aqui com envelope, significa que você que criou esse documento e você que pode está aguardando alguma coisa para você enviar. Vocês lembram que eu coloquei como setor solicitante Azure aqui? Eu acho que no meu caso aqui eu coloquei Azure como setor solicitante. Então, ele montou aqui o documento. Deixa eu abrir aqui o documento. Ele montou aqui o nome do documento com a sigla da Azure nesse documento, tá? Para CI, nesse contexto aqui, nesse caso, ele vai ficar sem sentido, pessoal. Mas para ofício, tá? Até porque CI a gente geralmente não faz isso. Mas para ofício, pessoal, você imagina, só o gabinete do órgão que geralmente faz ofício e encaminha para outro órgão. Tá? Então, você tem vários setores dentro do seu órgão. Você tem lá uma gerência de tecnologia, você tem uma gerência de folha de pagamento, você tem uma gerência de cadastro lá. Estou falando da SEGES, contexto SEGES. E aí, quando você gerar esse documento, quando o gabinete gera esse documento e ele coloca o setor de origem, o setor que solicitou a criação daquele documento como setor solicitante, ele gera o ofício, número do documento, barra a sigla do setor que foi o solicitante. Por quê? Porque quando chegar lá no órgão de origem, lá no órgão destinatário, a pessoa vai receber esse documento e vai falar assim, esse documento aqui ele veio da SEGES, porém ele veio da SEGES, mas lá da gerência de tecnologia. Esse documento veio da SEGES, porém ele veio lá da gerência de folha de pagamento, entendeu? Na CI, geralmente, não tem muito sentido, tá, pessoal? Mas como eu estou mostrando para vocês, tá? Por isso que eu coloquei aqui o setor solicitante Azure. Tá? Se eu quiser alterar... Não. Se eu quiser alterar alguma coisa nesse documento que eu ainda não enviei, pessoal, vou lá na PMCG Elaboração, que é onde eu criei esse documento, é o mesmo formulário. Venho aqui em cima, aqui, ó, no menu aqui, ó, em cima das abas aqui, tem uma lupinha aqui, eu clico nela. E aí eu busco o documento por número, por ano, por tipo de documento, tá? Qualquer parâmetro que eu informar aqui, ele vai buscar o documento para mim, tá? Clico nele, ele carrega para mim aqui a informação do documento que eu criei e que eu não enviei. E aí eu posso alterar ainda aqui o texto, colocando qualquer coisa, tá? Posso, inclusive, alterar o destinatário aqui, tá? Olha lá. Consigo alterar ainda o destinatário. Eu quero mandar isso aqui lá para a gerência de tecnologia. Aqui no Lógicos. Tá? Só que a diferença é que eu não tenho mais o botão para incluir aqui. Agora eu tenho um botão salvar. Tá? Por quê? Porque eu já incluí esse documento, eu só não encaminhei. Tá? Então agora eu só posso salvar o que eu fizer nele. Tá? Então eu fiz algumas alterações no texto, mudei o meu destinatário e eu quero salvar esse documento. Clico em salvar. Ele salva, ele dá uma mensagem de atualizado com sucesso, então ele salvou as alterações que eu fiz nesse documento, tá? Porém, ele continua aqui, retido no meu setor. Como que eu faço para encaminhar esse documento? É só você clicar no envelope aqui, ó. Se você passar o mouse em cima dele, aparece ali um textinho ali, ó, enviar documento, tá? Clicou nele, ele pergunta, confirma o envio de documento? Se você clicar em sim,
o documento é enviado. Compreenderam? Então, eu tenho a possibilidade de criar um documento. Eu tenho a possibilidade de criar um documento, tá? Anexar qualquer arquivo, anexar um documento do EDOC dentro do documento. Eu crio esse documento, só que eu posso criar e não enviar esse documento. Ele fica retido no meu setor, tá? Para eu poder fazer alguma alteração futura nele, tá? E aí depois eu salvo essa alteração e aí eu clico no envelope para enviar esse documento para o setor destinatário. Tá? Eu vou entrar aqui no setor que eu encaminhei o documento, pessoal. Não precisava nem ter saído, né? Podia ter entrado na trocada de setor aqui. Mandei para a gerência de tecnologia, né? Olha lá. Então a CI, ela está aqui, ó. Tá? Então funciona do mesmo jeito, tá? A partir daqui funciona do mesmo jeito que a gente viu na aula passada. O documento ele chega aqui para a gente receber e aí a pessoa recebe o documento, ele vai cair na parte de retidos no setor e aí você pode trabalhar normalmente, despachando, gerenciando e assim por diante. Tá? Uma outra forma de criar documento, que na verdade você não cria um documento direto, você cria um rascunho de um documento, é através da tela de rascunho, pessoal. Vou entrar aqui no setor. É através da tela de rascunho. Aqui, ó, em elaboração de rascunho. Como que funciona? E para que eu preciso criar um rascunho, pessoal? Tá? A grosso modo, o rascunho ele serve para você elaborar um documento que o seu setor não tem a permissão de criar, né? Ou que você tem a permissão de criar, porém administrativamente você precisa criar um rascunho e encaminhar para a sua chefia, né? Para a sua chefia autorizar que você crie aquele documento, tá? Então, qual que é a finalidade? Você preenche todos os campos aqui como se fosse a sua tela de elaboração de documentos. Lá você tem os mesmos campos aqui, ó, tipo de documento, assunto, setor destino, funcionário e o texto do seu documento. Você preenche isso aqui, tá? Encaminha para algum setor que vai autorizar essa criação, tá? E ele utiliza o que você digitar aqui como base para elaborar o documento. Tá? Então, o rascunho ele é uma facilidade para o setor que recebe esse rascunho. Tá? Antes de ter essa tela de rascunho, como que funcionava? Eu vou dar um exemplo de quem utiliza muito o rascunho, o gabinete. Geralmente, os gabinetes, né? O que acontece? Como só o gabinete pode criar ofício, você imagina como que a pessoa que está lá no gabinete vai ter que ficar digitando todos os ofícios de todos os setores do seu órgão. Tá? Então, você imagina a CEMED, CESAL lá, a pessoa ficar digitando vários ofícios de vários setores. Ele ia ficar o dia inteiro lá e não ia dar conta. Tá? Então, a tela de rascunho ela foi criada para justamente facilitar a vida dessa pessoa. Tá? Eu estou dando um exemplo do gabinete, porque esse é um setor que definitivamente utiliza o rascunho, pessoal. Mas isso não significa que seja só o gabinete que utiliza o rascunho. Existem superintendências, gerências, setores. Isso vai da situação administrativa do próprio órgão, né? Às vezes, a superintendência, por exemplo,
ela define que para que alguma das para que as suas gerências ela encaminhe um rascunho para ela autorizar você a elaborar aquele documento. Tem gente que trabalha assim. Aí só com autorização da superintendência que ele pode encaminhar aquele documento. Ou às vezes ele encaminha para a superintendência autorizar e encaminhar para o gabinete para elaborar aquele documento. Isso é administrativo. Isso não depende de sistema, tá? E isso também não é o sistema que define. Não é o sistema que define quem manda para quem. Ai, no meu setor eu tenho que mandar um rascunho para minha superintendência e eu posso mandar direto para o gabinete? Quem define isso é a sua chefia, né? Ou a chefia da sua chefia, né? Isso não tem nada a ver com o sistema, isso é administrativo, tá? O sistema permite que você encaminhe um rascunho para qualquer setor dentro do seu órgão, tá? Eu ainda nem entrei no mérito aqui de como criar um rascunho, pessoal, porque a gente vai fazer uma pausinha aqui de uns 5, 10 minutos para tomar um cafezinho aqui, uma água, tá? Mas eu estou só dando uma explicação geral aqui de que o rascunho ele funciona para facilitar a vida de quem vai criar o documento que é recebido através do rascunho, para ele não precisar digitar de novo, tá? Porém, como que o rascunho ele vai ser utilizado depende da decisão ali da chefia, do titular da pasta, tá? Isso aí é administrativo. O sistema funciona, libera você encaminhar um rascunho para qualquer setor dentro do seu órgão, tá? Agora, se você pode fazer isso, não é o sistema que vai definir. E não é o sistema que vai bloquear também, tá? Ele é livre ali para você encaminhar para qualquer setor dentro do órgão, porém, quem define isso é administrativamente, tá? Não é o sistema que vai bloquear. Tá? Então, às vezes, você vai olhar aqui, quando você clicar aqui quando você estiver criando um rascunho, e você clicar aqui em setor, e você clicar aqui em setor, o pessoal está pedindo aqui para eu fazer uma pausa, pessoal. Então, só vou terminar aqui essa explicação, a gente já toma um cafezinho, 10 minutinhos. Então, às vezes, você está criando um rascunho, e aí você clica aqui no setor, para você encaminhar esse rascunho para algum setor dentro do seu órgão, e você vê aqui que tem todos os setores do seu órgão. Aí você vai falar assim, por que eu tenho que mandar só para aquele setor autorizar? Por que eu já não mando direto lá para o gabinete fazer? Porque isso é administrativo. O sistema não bloqueia isso. Isso aí é administrativo. Tá? Então, isso tem que ficar claro que às vezes você vai olhar aqui, você vai ver vários setores, todos os setores do seu órgão, você vai imaginar, mas o sistema não está bloqueando. Ele não bloqueia mesmo. Tá? O sistema não tem a função de bloquear isso. Tá? Não é função do sistema fazer isso. Tá? Então, vamos fazer uma pausa de 10 minutinhos, pessoal. Tomar uma água e tomar um café aqui. Aí a gente volta para a gente criar um rascunho de fato, tá? E aí a gente cria um rascunho para ver como que funciona. Depois eu entro no setor que recebeu esse rascunho para mostrar para vocês como que funciona o lado de quem recebe o rascunho, tá? E o que ele pode fazer e para quê. E aí vocês vão entender qual que é a finalidade do rascunho em si. Tá bom, pessoal? 10 minutinhos aqui, ó. Contados, ó. 19 e 7 minutos, 19 e 17 estamos de volta. Vamos criar um rascunho de um documento, tá? Para algum setor aqui. Tá? Então, como que funciona essa tela de rascunho? Ela é semelhante à tela de elaboração de documentos, tá? Eu vou ter que selecionar um tipo de documento. Aqui, vocês vão perceber que ele vai listar aqui para mim todos os tipos de documentos existentes dentro do sistema EDOC, tá? Mas isso não significa que você vai selecionar aqui carta. Eu quero fazer um rascunho de uma carta. Ou um rascunho de um convite, tá? Ou de qualquer outro documento que não seja um documento oficial que a gente tramite dentro que a gente consiga elaborar dentro do sistema EDOC, tá? Então, ou você vai fazer um rascunho de CI circular, ou ofício circular, tá bom? Então,
Eu vou fazer um rascunho de uma CI, vou selecionar o assunto, igual eu seleciono lá na tela de elaboração, e aí eu tenho aqui o setor destino e o funcionário destino. Esse setor destino, pessoal, não é para onde eu vou encaminhar, para onde eu quero encaminhar a minha CI de fato, tá? Isso aqui é para onde eu estou encaminhando o meu, para onde eu quero encaminhar o meu rascunho, tá? Às vezes, por exemplo, é aquele caso que eu falei para vocês, tá? Para não ficar confuso. A minha gerência não tem a permissão para encaminhar uma CI para outra gerência. Isso administrativamente, tá? Foi definido ali entre a superintendência, entre a minha superintendência e as gerências que pertencem à superintendência, correto? Para o sistema, pro sistema nada muda, eu consigo encaminhar, tá? Mas administrativamente eu não posso encaminhar, tá? A minha chefe, que é a superintendente, eu posso encaminhar. Eu tenho que informar com essa aí, ela tem que autorizar e aí sim eu posso encaminhar esse documento, tá? Então, eu vou destino aqui para um que encaminha minha setor, é a minha chefia, onde eu estou encaminhando esse rascunho, eu seleciono o tipo de documento, o assunto, e no setor destino é para onde eu estou encaminhando esse rascunho para conseguir uma autorização que ele elabore esse documento, né, ou dê um fim nesse ano. Então, você tinha para onde encaminhar o rascunho. Tá? Lembrando que onde tem a lupa na frente, você não digita nada aqui no campo. Está um lento aqui, você tem a internet aqui, aí ele está processando aqui. Lento. Acho que deu. Carregou aqui, pessoal. Demorou, mas carregou. Tá? Então, eu vou encaminhar um rascunho, eu vou encaminhar para um setor específico aqui, para autorizar ou para elaborar esse documento. Tá? Por que que eu cito, toda vez que eu falo sobre, lembra do gabinete, né, ou fala do gabinete, né? Porque o gabinete geralmente é o setor que mais utiliza esse recurso, né? Justamente para poder elaborar os ofícios do órgão, né? Então, selecionei o setor destino, para onde eu quero mandar esse rascunho, e aí eu vou selecionar aqui o funcionário destino. Diferente daquele expedido por, pessoal, que é funcionário que tiver aqui, que aparecer aqui dentro do setor, tá, pessoal? Independente do funcionário que eu colocar aqui, qualquer um que tiver lotado naquele setor, tiver acesso àquele setor, vai conseguir ver esse rascunho, tá? Então, selecionei um servidor para encaminhar esse rascunho e aqui eu coloco o texto do meu rascunho, tá? Mesma coisa, com o pezinho, como se você estivesse escrevendo o texto da sua CI lá na tela de elaboração. A diferença é que você está escrevendo o texto dela aqui na tela de rascunho, tá? Então, vou colocar aqui, encaminha... Nossa, documentos em anexo. Tá? Escrevi o meu texto, tá? E aí aqui, no tipo de solicitação, eu seleciono
qual que é o tipo de solicitação que eu quero qual que é a ação que eu quero que o setor faça, que vai receber esse rascunho. Eu quero que ele autorize, eu quero que ele corrija, ou eu quero que ele elabore, tá? Então, eu vou colocar qualquer um dos dois aqui, qualquer um dos três vai gerar uma resposta para vocês. Dependendo do que você colocar aqui, o rascunho volta para vocês ou ele já é elaborado de fato, tá? Então, eu vou colocar elaborar, tá? Você pode sinalizar aqui uma prioridade para esse rascunho, tá? A única diferença é que ele vai ficar, quando você coloca prioridade, ele vai ficar aqui em rascunhos, todos os rascunhos que você cria, ele fica aqui embaixo, tá? Para você poder acompanhar. Então, ele vai ficar sempre em primeiro, todos os rascunhos com prioridade, ele fica sempre em primeiro, tá? Eu não vou selecionar isso aqui. E a observação, você pode colocar aqui na observação o setor que você gostaria de encaminhar esse documento. Ah, eu gostaria de encaminhar esse documento, sei lá para a GFOP, tá? Então, você está pedindo, você está encaminhando para a sua chefia, tá? Isso aqui é fins didáticos, tá, pessoal? Então, serviço de apoio operacional. Estou encaminhando para a minha chefia para ele elaborar esse documento e encaminhar para a GFOP. E estou dizendo para ela que esse documento eu queria encaminhar para a GFOP. O que eu vou fazer? Eu salvo o rascunho, eu não tenho aqueles vários trâmites, aqueles vários campos que eu tenho na elaboração de documentos, salvo o rascunho e ele já gera aqui a possibilidade de um PDF com a possibilidade de eu imprimir esse documento, tá? Eu fecho, ou eu imprimo, tá? Depende da sua necessidade. E esse rascunho elaborado, você consegue ver que agora ele criou aqui embaixo para mim, ó. Então, eu já tinha esse rascunho e ele criou esse rascunho aqui, ó. Então, data da elaboração, 20/7/2021, às 19h26h49. Tá? Ele foi enviado, significa que ele já está lá naquele setor? Não, pessoal, esse documento ainda não foi enviado. Tá? Ele está pendente de envio. Por que que eu tenho que salvar o rascunho e depois eu tenho que encaminhar esse rascunho? Para a gente poder conseguir anexar algum documento a esse rascunho. Então, eu salvo o rascunho, aí eu clico nele e carrego ele de novo, e ele habilita aqui para mim a aba de anexos. Para quê? Para eu poder anexar. Então, às vezes, você está criando um rascunho de um documento e você quer anexar ainda um arquivo externo a esse rascunho. Para você não precisar depois mandar esse documento por e-mail ou pelo WhatsApp, ou às vezes levar em pendrive, em algum outro formato, né, em alguma outra mídia. Então, você tem a possibilidade ainda de anexar um arquivo externo a esse rascunho. Tá? Se você não tiver nenhum arquivo para anexar nesse documento, você pode enviar o rascunho. Tá? Ele liberou o botão aqui para enviar o rascunho. Você clica em enviar, rascunho enviado com sucesso. E aí ele já marca aqui para a gente a data de envio e a hora de envio. Então, ele foi criado no dia 20/7, às 19h26, e ele foi enviado dia 20/7, às 19h28, tá? E aí a data de resposta, ele está em branco por quê? Porque ele está aguardando a resposta agora do setor. Se eu der um duplo clique agora nesse documento, nesse rascunho, olha lá, eu já não consigo alterar mais nada dele. Por quê? Agora ele já está em outro setor. A gente só consegue acompanhar ele agora. Aí o que que acontece, pessoal? Então agora eu já fiz, eu já fiz o que eu tinha que fazer, e eu não preciso fazer mais nada. Agora você só tem que aguardar a resposta do setor que você encaminhou esse rascunho. Como que funciona essa resposta? Vamos entrar no setor que recebeu esse rascunho. Vou sair aqui da tela de rascunho. Estamos no serviço de manutenção, tá? A gente cria um rascunho para o serviço operacional, tá? Vou trocar aqui de setor.
a Thaísa Milan ali está perguntando qual a finalidade do rascunho, não indico por usar ele ou criar. Você vai entender agora, Raíssa. Entrar no serviço de apoio operacional, que é o que recebeu o rascunho. Então, como que funciona, pessoal? O setor que recebeu o rascunho... Tá ruim o áudio, pessoal? Tá, então a gente está lá no a gente está logado aqui no serviço de apoio operacional, que é o serviço que recebeu o rascunho, que é o setor que recebeu o rascunho, tá? A Thaísa tinha perguntado, se eu não me engano, qual que é a finalidade do rascunho que ela não tinha entendido, tá? Então, vou entrar aqui em rascunho, só que eu não vou entrar em elaboração, porque eu não quero elaborar, eu vou entrar em resposta de rascunho, que é um setor que que recebeu o rascunho. Qual que é a finalidade do setor aqui recebeu assim, pessoal? Ó, a internet aqui, pessoal, ele está carregando aqui, mas já dá para a gente conversando, né? Tô vendo a tela aqui. Qual que é a finalidade do rascunho? Vocês percebem que eu estou no serviço de operacional aqui, eu estou visualizando aqui um rascunho que foi encaminhado para mim, tá? Supondo que o setor que encaminhou esse rascunho, ele não teria a permissão. Tá cortando o que, Adriano? O áudio? Tá todo mundo conseguindo me ouvir aqui normal, pessoal? Bom, tá travando. Deixa eu ver aqui. O externo? Você mudou para outra? Mudei para externo. Externo? Todo mundo me ouvindo? Sim. Bom, então eu vou continuar, pessoal. Tá? A gente estava com um problema técnico aqui, eu troquei de rede aqui. Eu acho que agora vai. Tá? Então, recapitulando aqui. Eu tenho entrei, a gente está logado no setor que recebeu o rascunho. Qual que é a finalidade, enfim, desse rascunho? Por que que eu vou mandar um rascunho e não gerar um documento? De fato. Às vezes, porque você não pode gerar esse documento, o sistema não permite que você gere esse documento. A exemplo de ofício, por exemplo, se você estiver numa gerência, estiver logado numa gerência ou em alguma superintendência ou em algum outro setor, e quando você for criar um documento na tela de elaboração, não aparecer a opção de ofício, para você criar um ofício do seu setor, você obrigatoriamente vai ter que criar um rascunho. Não tem outra forma. Você vai encaminhar esse rascunho para o gabinete criar esse ofício, porque é só o gabinete que consegue criar o ofício, tá? Então, esse é um ponto. Às vezes você precisa criar um documento e o seu setor não pode
pelo sistema ele não consegue criar esse documento, então você tem que criar um rascunho e encaminhar esse rascunho para um setor que consegue criar esse documento. Quando a gente fala de ofício, você encaminha para o gabinete do seu órgão, né? Ou para o setor que é responsável por criar ofício dentro do seu órgão, né? Depende da rotina administrativa de vocês. Ou naquela situação que eu conversei com vocês. Às vezes você quer criar, às vezes você quer criar um rascunho, você quer criar um documento mesmo, uma CI, você pode criar na tela de elaboração, porém, a sua chefia definiu que para você criar algum tipo de documento, você tem que encaminhar para ela um rascunho antes para ela autorizar, tá? Mas isso é administrativo, tá? O sistema permite que você encaminhe uma CI diretamente para outro setor, tá? Ele não vai bloquear, tá? Quem vai bloquear isso é a sua chefia, né? Então, como que funciona a outra parte agora, pessoal? Então, a gente criou um rascunho, encaminhou para o setor, e aí o setor ele vai receber esse rascunho. Então, ele aparece ali na mesma tela, a tela é praticamente igual, ele só tem outros campos aqui. Ele dá um duplo clique aqui no documento que ele recebeu, e aí ele aparece aqui, ó. Acabou? Estão ouvindo? Tá funcionando, eu acho. Pessoal, não caiu a internet ainda não, né? Tá, ok. É isso mesmo, Thaís. Tá, eu já estou respondendo a Thaís aqui, porque isso aqui é a dúvida, ela tá com dúvida, às vezes é dúvida de outra pessoa. É isso mesmo, ao invés de você encaminhar um e-mail, ao invés de você encaminhar um e-mail para o gabinete ou para a pessoa, você cria o rascunho e encaminha o rascunho para a pessoa, né, para o setor, né? E aí o setor, ele utiliza o seu rascunho para elaborar o documento, né? Facilita a vida de quem vai elaborar, tá? E facilita a sua vida também, né? Você não precisa entrar em outra plataforma para criar esse documento. Deixa eu só ver aqui, pessoal, em qual... não, eu encaminhei para cá mesmo, tá certo. Então, o que que acontece, ó? Esse aqui é a CI que foi encaminhada pelo serviço de manutenção, tá? Então, como que o setor que recebe esse documento vai dar a resposta para ele? Ele vai clicar aqui no botão de editar esse rascunho. E aí, qual que é a finalidade do rascunho? Tudo bem que essa CI aqui, ela tem só uma linha, né? É para fins didáticos, né? Eu escrevi aqui um texto qualquer. Agora, você imagina um ofício lá com 2 folhas, aquele ofício gigantesco, e é inclusive um ofício grande e que tem anexo. Tá? Aí você imagina isso multiplicado por, sei lá, 20 setores dentro do seu órgão. Como que a pessoa no gabinete ia ficar gerenciando isso? Tá? Aí você imagina, um manda por e-mail, o outro manda pelo pendrive, o outro manda pela pasta pública lá na rede. O cara ia ficar louco. Entendeu? Então, o sistema ele já cria isso aqui para facilitar a pessoa, para o usuário. Tá? Então, ele edita, ele simplesmente clica no botão de editar, ele pode fazer a correção, se tiver alguma correção para fazer, né? Algum erro de português, ou então, se o secretário ou o diretor-presidente, no caso, ou quem recebeu esse ofício quiser acrescentar alguma coisa nesse texto, ele pode acrescentar aqui, tá? E aí ele salva uma resposta aqui. E essa resposta, ela é encaminhada também para quem encaminhou o rascunho para esse setor. Então, supondo que quem recebeu esse rascunho aqui, ele vai elaborar esse documento com base no documento do texto que foi encaminhado, ele não vai precisar digitar nada, pessoal. Olha a facilidade. Ele vem, ele coloca elaborar, ele sabe que ele tem que mandar para a GFOPA, que você colocou aqui na informação,
E aí ele vai clicar em PMCG elaboração. O que acontece quando ele clica em PMCG elaboração? Ele abre a tela de elaboração de documentos com as informações já pré-carregadas. Entendeu? Então, você entende a facilidade que é para quem recebe um rascunho de documento e tem que ficar elaborando documento de vários setores, você recebeu o rascunho, você entende a facilidade que é? Ele não precisa digitar o texto, ele não precisa colocar assunto, tipo de documento, ele não precisa colocar nada. A única coisa que ele vai informar aqui, além da correção do texto, se ele precisar ser corrigido, é o expedido por, que é quem assina esse documento de fato, tá? E o destinatário. Você colocou na informação que você quer mandar para o GFOPA, aí ele vem e seleciona aqui no destinatário GFOPA, gerência de gestão de folha de pagamento, tá? Eu não vou mandar para lá, né? Porque é óbvio, né, que isso aqui é um setor real, né? Então eu vou mandar lá para minha gerência, tá? Gerência de informações tecnológicas. Tá? Então, a única coisa que a pessoa que recebe o rascunho faz é colocar o expedido por, corrigir o texto se precisar e colocar o destinatário. Então, olha a facilidade do sistema para quem recebe o rascunho. Tá? E aí é só gerar. Gerou o documento, mesma coisa lá, tela de elaboração, a gente está na mesma tela, pessoal, na tela de elaboração. O rascunho, ele só foi um atalho para essa tela, carregando as informações já de quem encaminhou o rascunho. Deseja encaminhar, mesma coisa. Ok, encaminho a CI, essa CI já foi para a gerência de tecnologia, o rascunho saiu do meu setor, porque ele não está mais aqui. Por que que ele não está mais aqui? Porque ele já foi uma resposta, já foi devolvido para quem me encaminhou. Tá? Ele gerou um documento a partir do rascunho e também gerou uma resposta para quem encaminhou esse rascunho para mim. Tá? Como assim gerou uma resposta? Vamos entrar lá no setor que encaminhou o rascunho, pessoal, para a gente ver isso na prática. Então, aqui, ó, estou no serviço de manutenção. Vamos lá em elaboração de rascunho, tá? Aqui, ó. Esse aqui é o rascunho que a gente elaborou, tá? Aqui, ó, às 19h28 do dia de hoje. E aqui agora, vocês percebem que eu tenho uma data de resposta. Então, o setor que eu encaminhei esse documento, ele respondeu no dia 20/7, às 19h44. Tá? Se eu der um duplo clique nele, ele já traz aqui para mim uma justificativa, que é o número do documento PMCG gerado, 1610. Então, eu sei que essa CI, ela tem o número 1610. Para que que isso vai ser útil, pessoal? Se não fui eu que criei o documento, esse documento não está no meu setor, ele foi para outro setor, para que que isso vai ser útil, pessoal? Ah, para eu poder ligar para o setor lá e saber, o documento está aí? Não, claro que não, né? Se a gente está trabalhando com documentação eletrônica, com tramitação eletrônica de documentos, a gente tem que se acostumar a usar os recursos que o sistema tem para a gente não precisar mais ficar ligando para ninguém, não precisar ficar indo no setor para saber se o documento chegou ou não chegou. Tá? Se eu tenho já o número do meu documento, aqui, o que que eu faço com essa informação? A gente vai para tela de consulta, extrato de documentos, é a mesma tela. Eu já estou entrando em outro tema aqui, tá, pessoal? Então, a gente criou um rascunho, recebemos o rascunho, elaboramos um documento a partir do rascunho, tá? O documento foi elaborado, foi para o setor
para a gerência de tecnologia, tá? Esse rascunho sumiu do setor e foi devolvido para o setor de origem, para o setor que originou aquele documento, aquele pedido, com uma resposta, inclusive com o número da CI que foi gerada, tá? E aí, agora, a gente entra na parte do EDOC, assim, que ela é bem simples, porém, ela é a que eu acho mais importante. E eu acho também que muita gente negligencia isso, tá? Ou não utiliza da forma que deveria utilizar, tá? Que é essa tela de extrato de documentos, pessoal. Qual que é a finalidade dela? Essa tela é a mesma tela de quando você abre, dá um duplo clique no documento lá na sua tela inicial, lá em documentos retidos, é a mesma tela. Só a diferença é que aqui ele já traz um documento carregado, tá? E aí já com a opção de você, com um atalho aqui para você despachar ou gerenciar esse documento. Se você for em consulta extrato de documentos, ele vai trazer a mesma tela, só que todas as informações aqui em branco, tá? E aí você tem a opção de clicar aqui na lupa em pesquisar. Para quê? Para você pesquisar os documentos que você quiser dentro do sistema. Ah, mas aí o que que eu vou pesquisar aqui? Você recebeu lá no, no rascunho um número de CI. Se eu não me engano, foi 1619. Não, 1610. Você recebeu um número de CI, tá? Então, supondo que você quer saber aonde que está essa CI e o que foi feito já para atender esse documento, você pode colocar o número desse documento aqui, clicar em pesquisar, e aí ele consegue trazer esse documento aqui para você. Se você der um duplo clique nele, você tem as informações do documento, que você não vai precisar porque foi você que criou o rascunho para elaborar esse documento. O que importa para você aqui é aonde está esse documento e o que está sendo feito. Então você vai direto nos trâmites e aí você consegue ver onde é que está esse documento. Então, ó, o serviço de apoio operacional, que é para onde você mandou o rascunho, criou esse documento e encaminhou para a gerência de tecnologia, e a gerência de tecnologia ainda não deu entrada nesse documento. Então, ele está nessa parte de cima, lá na gerência de tecnologia. Então, você já sabe onde está esse documento. Cara, isso aqui é fantástico. Você consegue acompanhar o documento em tempo real, aonde ele está, o que foi feito, qual foi o despacho, quem deu o despacho, quando deu o despacho, tá? Isso aqui em tempo real, pessoal. Você não precisa nem sair do seu lugar. Inclusive, você pode fazer isso fora da prefeitura. Se você estiver na sua casa, você consegue acessar o EDOC e acompanhar qualquer documento também, tá? Aí, às vezes, pode ficar uma dúvida aqui, mas como que eu consigo acompanhar esse documento se não foi o meu setor que criou esse documento? Foi o serviço de apoio operacional que criou esse documento, tá? Eu mandei o rascunho para eles, mas foi esse serviço que criou esse documento, e esse documento está lá em outra gerência. Como é que eu estou conseguindo visualizar esse documento? Isso é uma falha de segurança do sistema? Claro que não, tá? Claro que não. Como que funciona isso? Quais documentos eu consigo acompanhar dentro do sistema? Quais documentos eu vou conseguir buscar aqui na minha tela de consulta? Eu vou conseguir buscar um documento que foi criado pelo meu setor, um documento que passou pelo meu setor pelo menos uma vez, tá? Então, se eu fiz parte do processo, eu consigo acompanhar esse documento, tá? Por quê? Porque eu fiz parte desse processo. Então, eu consigo visualizar também esse documento até o final dele, tá? E, por último, é aquela opção lá que eu falei para vocês quando a gente está criando um documento de setor solicitante. Aqui, ó. Então, ó, vocês conseguem visualizar aí na tela de extrato de documentos que quem criou esse documento foi o Serviço de Apoio Operacional. Porém, o setor solicitante
é o serviço de manutenção, que somos nós, que é esse, que é o serviço que eu estou lotado, tá? Que é essa área unidade aqui. Então, é o serviço que criou o rascunho, e aquele rascunho foi elaborado com base, e aquele documento foi elaborado com base no rascunho que nós criamos, tá? Automaticamente, o setor solicitante da tela de elaboração, ele já vem preenchido com o nome do setor que cria o rascunho. Então, daí a importância do setor solicitante, por quê? Porque como você criou o rascunho, você tem a possibilidade também de acompanhar esse documento. Entendeu? Então, você imagina isso, a gente está trabalhando com CI, pessoal. Agora, você imagina isso a nível de ofício, tá? A gente, ali na gerência de tecnologia, a gente encaminha muito ofício para a GTEC. Porém, quem encaminha, quem elabora o ofício de fato é o gabinete. Nós não conseguimos elaborar o ofício. Então, o que a gente faz? A gente cria um rascunho de ofício, encaminha para o gabinete, as meninas do gabinete elaboram o ofício, encaminham o ofício para a GTEC, porém, o ofício ele é gerado com o ofício número tal lá, 1000, barra GTEC, que é a sigla do nosso setor. Por quê? Porque é o nosso setor que foi o setor solicitante, tá? Então, ele gera com o nosso nome e barra SEGES. Então, a partir desse momento, quando é gerado o documento e o seu setor é marcado como solicitante, você também pode acompanhar esse documento até o fim dele, até ele ser finalizado. Você consegue visualizar ele em qualquer lugar, independente se ele não está no seu órgão mais, se ele está em outro órgão, se ele passou por você, se foi você que criou esse documento, ou se o seu setor é um setor solicitante daquele documento, ele vai ficar, você vai conseguir acompanhar o ciclo de vida desse documento. Ok? Ficou claro isso aqui, pessoal? Então, essa tela de busca aqui, ela é essencial que vocês conheçam, tá? Vocês têm vários parâmetros para buscar documentos aqui, ó, pessoal. Inclusive, tem uma pergunta da Cibele ali, ó. Posso buscar por parte do texto? Pode, Cibele, pode buscar por parte de texto. Aqui, ó, se você colocar aqui em palavra-chave, colocar aqui, ó, palavra-chave, eu não sei o que eu coloquei lá, encaminhamos. Olha lá. Encaminhamos é um pedaço é uma palavra que existe dentro do texto da minha CI. Olha lá, se eu passar o mouse aqui, ó, só por cima desse documento que ele achou, ele já me traz o texto que está contido lá na minha CI. Então, eu digitei uma palavra aqui, às vezes você não, às vezes não, provavelmente vai acontecer isso, pessoal. Você quer buscar um documento, e isso acontece muito comigo, eu quero buscar um documento, e acontece comigo porque eu apago, geralmente, todos os rascunhos que eu faço, eu apago, né? Porque eu não vou deixando aquele monte de rascunho acumulando ali, eu vou apagando. Então, na hora de buscar, você não vai lembrar também, o rascunho que eu fiz lá 20 dias atrás é o número tal. Você não vai saber. Só que você sabe o assunto, né? Você quer da sua área lá, você vai saber mais ou menos do que se trata. Então, eu uso, isso aqui é o campo que eu mais utilizo, pessoal, para buscar algum documento. Eu utilizo por palavra-chave. Essa palavra-chave aqui nada mais é do que uma palavra ou algum texto que que esteja contido dentro do texto do seu documento. Tá? Então, se você elaborou um documento lá relacionado com, sei lá, pedido de nomeação de alguém. Eu quero a nomeação de alguém, solicitamos a nomeação de fulano. E você não sabe o número desse ofício, você pode simplesmente colocar a palavra nomeação, ou às vezes colocar o nome da pessoa. Se você lembra o nome da pessoa e você colocou no texto, você coloca o nome da pessoa, entendeu? Então, isso aqui facilita demais, pessoal. E evita, e às vezes você também, para facilitar a busca também, pessoal, você pode mesclar
os campos aqui. Você pode misturar. Você coloca aqui alguma palavra que você sabe que vai conter dentro do texto, e aí você mistura com um ano. Ah, então eu sei que tem no texto aqui, eu sei que tem função de confiança dentro do texto, porque trata de função de confiança. Mas se eu buscar só função de confiança, ele vai trazer todos os ofícios, CIs e todos os documentos que vão conter função de confiança dentro dele. Então, vai trazer muita coisa também, né? Não vai me ajudar. Aí você fala assim, ah, não, mas eu sei que foi desse ano. Então, você coloca aqui 2021. Então, você já tem 2 parâmetros para busca. E assim por diante, pessoal. Você pode misturar isso aqui. Cara, isso aqui é a facilidade, isso aqui é uma facilidade que o sistema te dá e que, assim, não é muita gente que utiliza. Ou, assim, pouco, o pessoal utiliza, mas de forma superficial. Se você aprender a utilizar e a combinar os parâmetros aqui para achar um documento, se você aprendeu a criar um documento, despachar, gerenciar e usar essa tela de consulta aqui, pessoal, você já está apto a trabalhar com EDOC e assim, não trabalhar com EDOC do jeito que a grande maioria trabalha, pessoal, porque hoje, infelizmente, como que funciona? Alguém aprendeu a trabalhar com EDOC, aí na prefeitura é assim, né? Muita gente o pessoal vai trocando, aí troca de setor, aí troca de gente, e aí vai entrando um funcionário novo, aí esse cara aprendeu, e aí ele aprendeu, e aí ele passa para fulano, aí fulano passa para ciclano que aprendeu, aí esse cara saiu, aí o cara que aprendeu um pouco, não aprendeu tanto, assim, aprendeu só meia boca, esse cara vai passar o que ele aprendeu para outra pessoa e vai indo. Então, você vai percebendo que a curva de aprendizado ela vai caindo. E o último lá, o último cara que vai entrando, então as pessoas que vão entrando e vão absorvendo de outras pessoas o conhecimento do sistema, eles vão ficando para trás. Vão conhecendo cada vez menos, e aí você pergunta, por que você faz isso no sistema? Ah, por que você não utiliza? Ah, eu não sei, eu sempre fiz assim. Ah, me ensinaram assim. Ah, eu nem sabia que tinha isso aqui. Ah, geralmente é isso que acontece, pessoal. Ah, mas isso aqui funciona para isso? O cara não sabe, entendeu? Porque ensinaram para ele assim. E aí ele também não teve a curiosidade de entrar e pesquisar ou perguntar, né? Então, um conselho, pessoal, só para a gente finalizar o curso, utilizem essa tela de pesquisa aqui, pessoal, tá? Tem aqui do lado, aqui, ó, um outro campo aqui, ó, que é o campo de status, tá? Às vezes você está pesquisando um documento, você tem certeza que os parâmetros que você está informando aqui, eles estão corretos, e mesmo assim ele não traz documento aqui. Ele não aparece o documento que você está pesquisando. Aí você fala, puta, o sistema está furado, ele não traz, a busca não funciona. Cara, isso aí é uma merda, não funciona. Pessoal, presta atenção. O status do documento aqui, ele também é importante. Ó. A gente está informando os parâmetros e o status aqui, ele já vem preenchido como aberto, tá? Então, a gente está buscando sempre por documentos abertos, tá? Às vezes, o seu documento pode ter sido finalizado já. Então, você tem que mudar o status aqui da sua busca também. Olha lá, se eu buscar um documento por finalizado, ele não trouxe para mim aquele documento. Vocês perceberam? Ele trouxe para mim um outro documento aqui, que é o ACI 1150. Por quê? Porque ele é um documento com status finalizado do ano de 2021. Perceberam? Tá? Então, só tomar um cuidado com isso aqui. Ó. Isso aqui pega também bastante gente. Tá? Quando você não... como o campo está embaixo aqui desse outro campo de busca aqui, e aí, às vezes, ele passa despercebido e você não percebe ele aqui, e você está crente que você está informando aqui os campos certos, os dados certos, e não traz a informação, aí você fica pé da vida, puta, você fecha o sistema e fala, cara, essa busca não funciona, não adianta, e você ainda acaba passando essa informação para outras pessoas de que a busca não funciona, tá? Então, eu estou afirmando para vocês aqui que essa busca funciona, pessoal.
tá? Eu utilizo, sempre utilizei, utilizo desde 2012, tá? Não anoto mais nada, não sei o número de documento nenhum. Tudo que a gente cria, todos os ofícios que eu criei desde 2012 no sistema, tá? Eu não guardo, não tenho pasta de arquivo, não tenho nada. Meu arquivo é a minha área unidade aqui dentro do sistema EDOC, tá? Gerência de tecnologia. Tudo que eu preciso pesquisar, eu pesquiso por essa tela aqui, pessoal. Ok? Então é 100% seguro, pessoal. E funciona, tá? É isso, pessoal. Então, aprendendo entendendo como que a gente recebe e como que a gente visualiza o documento, aprendendo a despachar, gerenciar, criar um documento, elaborar um rascunho. E eu acho que, na minha visão, principalmente você trabalhar com essa tela de consulta aqui, pessoal, você está utilizando o sistema da forma correta, tá? Você pode utilizar sem dominar essas telas, todas essas telas, tá? Às vezes também por o seu perfil você não precisar criar documentos, às vezes você é um apoio administrativo, tá? Mas mesmo o apoio administrativo, mesmo quem não tenha permissão para criar documentos, ele tem que saber despachar, gerenciar e ele tem que saber essa tela aqui ele tem que conhecer essa tela aqui de extrato de documentos. Porque isso aqui evita muita coisa, pessoal. Evita principalmente de você ficar ligando no setor, de você não saber, você passa a ter o controle da situação, pessoal. Você encaminha um documento e você passa a ter o controle desse documento, independente de onde ele esteja. Ok? Estou abrindo agora, pessoal, para a gente responder umas perguntas rápidas aqui, que eu acho que a gente já estourou o nosso tempo aqui. Então, vou responder aqui uma outra pergunta aqui da Cibele Martinez. Aqui, ó. Confundo o setor solicitante. É quem gera ou o destino? Deixa eu entender essa pergunta dele aqui. Confundo o setor solicitante. É quem gera ou o destino? Não sei se eu entendi a sua pergunta aqui, Cibele, mas eu vou tentar responder aqui com o que eu entendi aqui da sua pergunta. Tá? Setor solicitante é quem solicitou para você criar aquele documento, tá? Então, um exemplo clássico, o gabinete vai criar um ofício, geralmente, quem está lá no gabinete e vai criar um ofício, ele vai criar um ofício com base em algum rascunho que algum setor encaminhou, entendeu? Então, esse setor que encaminhou esse rascunho de ofício é o setor solicitante, tá? É esse setor que é o setor que vai constar lá no nome do documento como setor solicitante, justamente para esse setor poder acompanhar é, os trâmites desse documento. Ah, entendi. Quem gera o documento é o setor. Então, quem gera o documento é o destinatário, né? É para onde você encaminhou o rascunho, né? A não ser, pessoal, que quando você encaminhar um rascunho para um setor, e você está solicitando a autorização, entendeu? E aí a pessoa ela não elabora o rascunho, ela só devolve é, para você elaborar o documento. Não sei se a gente tem tempo ainda de fazer um teste desse, para ficar claro. Deixa eu ver aqui. A gente já estourou nosso tempo aqui, mas eu vou fazer um teste aqui para você visualizar isso aqui, Sibeli. Ó, eu estou no serviço de manutenção, vou criar um rascunho, vou mandar para o serviço de apoio operacional, tá? Vou fazer só um teste aqui, tá?
E aí estou pedindo para ela autorizar. Eu não estou pedindo para ela elaborar. Correto? E aí vou salvar o rascunho. Tá? O rascunho está aqui, elaborado, ainda não foi enviado. Clico nele, envio o rascunho. Tá? Isso aqui a gente já viu, não é novidade. Tá? Lá no serviço operacional, o setor que vai receber esse rascunho, lá, em resposta de rascunho, o setor que recebe esse rascunho, ele vai clicar aqui em editar, vai ler aqui esse rascunho e o que que ele vai fazer? Como a sua solicitação é só para autorizar, tá? Ele vai devolver para você autorizado ou não. Ó, autorizado, e aí ele vai salvar a resposta. Vai colocar uma justificativa aqui e vai salvar a resposta. E aí esse rascunho voltou para você. Tá? Vocês perceberam a diferença de, de quando o cara encaminhou um rascunho e pediu para elaborar? Naquela outra situação, ele já clicou aqui em PMCG elaboração. Para quê? Para ele aproveitar o rascunho para criar um documento. Nesse caso, ele encaminhou um rascunho, e aí, quando ele elaborou o documento, o setor que pediu para criar o rascunho, que mandou o rascunho, era o setor solicitante. Nesse caso, eu pedi só autorização. Então, eu pedi para minha chefia autorização para encaminhar esse documento. Ele leu o meu texto, autorizou, colocou uma justificativa e salvou a resposta. E aí, esse documento voltou para mim, esse rascunho voltou para mim. Eu vou lá em elaboração. Olha lá. Esse documento voltou para mim, olha lá, autorizado, né? Então, eu já posso criar esse documento. Tá? Ele só vem com uma confirmação da minha chefia. Tá? É diferente da outra situação. A outra situação, ele pega o meu documento, ele pega o meu rascunho, ele aproveita o texto do meu rascunho para gerar um documento. A Elisângela Caetano, não sei se ficou claro, pessoal. Tá? A Elisângela Caetano ali, ó, teria como mandar no e-mail de cada um de nós o conteúdo do curso em slides? Pessoal, esse curso, como ele é inteiramente prático, assim, a gente praticamente só utilizou o sistema em si, eu não tenho slides, o único slide que eu tenho aqui é o slide daquela apresentação que eu apresento aqueles conceitos sobre perfil de usuário, área unidade e fluxo de tramitação, eu só posso encaminhar para vocês aquele próprio slide. Mas com relação ao resto do que foi falado no curso, a gente foi falando e usando o próprio sistema, pessoal. Então, infelizmente, eu não tenho slide a não ser aquele, tá? Ficou mais alguma dúvida, pessoal, com alguém? Nosso tempo está acabando. Eu, bom, sem dúvidas, pessoal. Bom, então a gente vai encerrar aqui o curso. Vou encerrar aqui a apresentação. A gente pode pensar em criar, sei lá, às vezes pelo menos porque a AGTEC, na verdade, pessoal, eles já teriam criado aqui um manual online aqui, ó. Se eu não me engano, eu não sei se esse manual está funcionando. Ah, lá. Você tem no próprio sistema aqui, ó, em ajuda, ó, você tem um manual online aqui sobre o sistema. Eu, para te falar a verdade, eu nunca utilizei esse manual do próprio sistema aqui, mas isso aqui é um manual feito pela GTEC, pessoal. Então, tipo assim, isso aqui ajuda. Se você tiver com alguma dúvida, ele ajuda você a utilizar o sistema. Inclusive, é um manual que deixa eu fechar aqui.
Ele é um manual, esses manuais aqui, eles são feitos pela equipe da GTEC e é mais ou menos com base no curso aqui. Na verdade, tudo que eu falei no curso, eu não sei se vai estar na ordem que está no manual aqui ou se no manual tem mais coisa, mais informações, ou não tem as informações que eu falei, mas esse manual aqui, ele pode ajudar bastante vocês, pessoal. Tá? Então, tem alguns manuais aqui que o sistema ele já deixa disponível para vocês aqui, ó, nessa tela de ajuda aqui, ó. Tá? Essa parte de relatório aqui eu nem entrei em questão, pessoal, porque ele, muito, ele não é muito utilizado, às vezes só o gabinete ou algum setor utiliza, né? Mas se você precisar também, eu não, como nosso tempo é limitado aqui, eu não ia poder perder tempo com explicando relatório por relatório aqui, até porque ele é só você ler o relatório aqui, ó, retidos relatório de retidos no órgão. Significa que são documentos retidos no seu órgão, né? Você vai informar um período inicial e um período final aqui, tá? Isso aqui você vai fazer um teste de acordo com a sua necessidade, tá? Então, eu pulei essa parte aqui de relatórios, pessoal. Foco do curso é você aprender a utilizar o sistema. Se vocês entenderam o que eu falei aqui sobre despacho, gerenciamento e criação de documentos e a tela de consulta, pessoal, vocês já estão aptos a utilizar o sistema e utilizar bem o sistema. Não é só utilizar o sistema, é utilizar bem o sistema. Sobre a tramitação do sistema. Em relação às, Adriana Bittencourt, em relação às atividades, é sobre a tramitação no sistema. Não entendi, Adriana. Ó, a pergunta. Qual atividade? É sobre a atividade que está disponível no Moodle para vocês fazerem? Tá, e qual que é a dúvida em relação à tramitação no sistema? É porque eu não estou com a atividade aqui também, pessoal. Ela está disponível lá, mas eu não estou aqui, então eu não lembro quais são os exercícios que estão lá na atividade. Então, com relação à atividade também, eu não consigo tirar dúvida com você aqui, porque eu nem tenho ela em mãos. Bom, eu vou encerrar aqui a apresentação, pessoal. Muito obrigado, tá? Utilizem, não tenham medo do sistema, tá? O máximo que vai acontecer aqui é você entrar em uma tela aqui, o sistema te dá uma mensagem de erro ou de que você não está autorizado a fazer tal situação, mas não tenham medo, percam o medo do sistema, isso aqui não é um bicho de sete cabeças, inclusive isso é um sistema bem simples, tá? Ele é bem didático, pessoal. Se vocês lerem os campos, cada mensagem, as mensagens são explicativas, tá? Percam o medo de utilizar o sistema, entrem nessa tela de consulta aqui de extrato de documentos e utilizem o sistema, tá? Obrigado, valeu, pessoal. Boa noite aí para todo mundo.